Olá, boa tarde, bem-vindos ao Politiquins dessa sexta-feira, 15 de dezembro. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e hoje aqui comigo está a Ju Fratini, que também é cientista política. A Dani está em Brasília ainda, conversando lá, sabendo dos bastidores da política para trazer tudo aqui para vocês. E antes da gente mostrar quem é o nosso convidado dessa sexta-feira, eu queria pedir para vocês darem o like, compartilharem o conteúdo, porque daí o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante, ele espalha e aí a gente pode trazer essas pessoas tão legais que vocês estão vendo aqui como o nosso convidado de hoje. Também, quem quiser, a gente tem o Pavipix, que é o pavinato, com 2 T's, @outlook.com. E vamos falar do nosso convidado de hoje? Ele é formado em Relações Internacionais, é pós-graduado em Macroeconomia pela GV, especialista em Cooperação Internacional pela USP, especialista em Branding pela GV. Ele gerencia há mais de 15 anos o Centro Comercial Grandes Galerias, que é mais conhecida como a Galeria do Rock, onde também ele exerce a função de vice-presidente do Instituto Cultural. Ele é sócio proprietário do Grupo da Cidade, empresa proprietária de restaurantes, cafés e lojas. E é fundador e presidente do ProCentro, associação que tem por objetivo valorizar a região central de São Paulo através do restabelecimento do sentimento comunitário. Bom, eu conheço ele já há algum tempo, para mim ele é o cara que acredita na revitalização do centro de São Paulo, é uma das pessoas mais generosas que a gente conhece, é uma das pessoas mais idealistas, toda vez que tu conversa com ele, tu sai acreditando no mundo melhor. Marconi, bem-vindo ao Politiquins, obrigada pela tua presença. Pelo convite. Muito Imagina, pra gente é um prazer te receber aqui. Sabe que eu estava lendo teu currículo aqui, aí estava falando que é especialista em brand na GV. Esses dias eu vi uma menina que está fazendo pós-graduação lá, colocou no Twitter assim, a GV é uma baita de uma escola, né, uma baita de uma universidade. E eu vi ela falando assim, a GV me faz duvidar do meu potencial de alfabetização. A GV, quando resolve lascar, não tem para ninguém, né? Mas enfim. Marconi, a gente que te conhece um pouco mais, assim, as pessoas que não conhecem, o Marconi tem um envolvimento muito carinhoso com o centro da cidade, né? Sempre acreditou mesmo nessa revitalização do centro, no centro como uma peça de envolvimento da cidade, né? Não como aquele lugar isolado que ninguém pode frequentar. Mas tu é também diretor da Galeria do Rock. Eu vou começar falando da galeria, porque ela está no imaginário de todo paulistano e as pessoas, quando elas vêm de fora, a primeira coisa, me leva na Galeria do Rock. Então eu queria que tu falasse como é que tá, porque teve aquele período da pandemia, que acho que foi mais ou menos o período que a gente se conheceu ali. Como que tá a galeria hoje? Ela está funcionando em plenos pulmões? O que está acontecendo ali? Tu contou um monte de novidade no bastidor aqui pra gente, agora vai ter concerto à luz de velas lá. Como é que tá isso, Marconi? Bom, primeiro agradecer a vocês duas pelo convite, né? Tá aqui numa abertura com palavras tão generosas assim, eu fico super feliz. Bom, eu sou nascido e criado praticamente dentro da Galeria do Rock, né? Eu lembro que desde os meus 7 anos de idade, a gente morava em Pirituba, eu pegava o Praça Ramos, descia ali na galeria e ficava ajudando minha mãe na loja, ali, que a gente não tinha quem ficar em casa, então eu pegava o Praça Ramos e vinha para cá, super criança ainda, né? Então eu cresci aqui no centro, então eu cresci andando com meu pai por aqui, com a minha mãe, na 25 de março, fazer compra, aquela coisa toda, né? E ao longo desses últimos anos, essas últimas décadas, acho que na verdade nos últimos 30, 40 anos, o centro foi passando por um processo de decadência, né? E a galeria conseguiu virar a chave mais ou menos no final dos anos 90, quando meu pai, né, o Toninho da Galeria, assumiu como síndico em 93, o centro todo já estava num processo de degradação bastante intenso, porque estava mudando o centro financeiro de São Paulo, do centro de São Paulo, estava indo para Paulista, depois foi para Berrini, então o centro já estava começando a passar por um processo de esvaziamento. E a Galeria do Rock, um prédio inaugurado em 1963, com espaço para 450 lojas, já não tinha mais a mesma função no final dos anos 80, no começo dos anos 90. E aí meu pai, que tinha uma oficina de conserto de máquina fotográfica lá, o único patrimônio que ele tinha estava ali dentro, ele falou, bom, não vou deixar isso daí acabar. Então eu vou tentar assumir como síndico aqui, vou fazer um pouco do que eu faço como empresário na minha vida, que ele obteve bastante sucesso, vou dedicar um pouco à comunidade aqui. E assumiu como síndico ainda o Centro Comercial Grandes Galerias, né? Não era conhecido como Galeria do Rock. Então, na época que ele assumiu, eram de 450 lojas, pouco mais de 50 estavam ocupadas, tinham mais de 15 pontos de tráfico de droga lá dentro. Nossa! Era o prédio nunca tinha passado por nenhum tipo de reforma, etc. Então, ele assumiu uma bucha, assim, literalmente.
E quando ele assumiu a galeria ali, ele viu algumas lojas da cultura hip, não existia nem cultura hip hop ainda, era cultura rap, né? Lá embaixo no subsolo, salões de cabeleireiros, calça boca de sino, cultura black muito forte lá embaixo. No primeiro andar já tinha algumas lojas de disco, né? Algumas lojas ainda começando a gênese da tatuagem. Aí ele falou, vou agregar valor cultural a esse espaço. Agregar valor cultural ao espaço comercial. Na época, todo mundo falou, você é louco, esses caras. Eu acho que ele nem pensou de maneira tão sofisticada, exatamente, né? Foi uma coisa exatamente. bem intuitiva, né? Exatamente. Contar a história agora é legal. fácil, né? Mas assim, a verdade é que ele não pensou. Ele falou, preciso fazer o que precisa ser feito. E aí ele começou a fazer esse trabalho. Não, mas essa é a sabedoria dele. Não é a sabedoria acumulada, né? É você ter a vontade, né? A vontade mobilizadora. E aí ele começou a fazer esse trabalho. O resultado é que, enfim, até antes da pandemia, a galeria tinha ali seus 12 milhões de faturamento mês, com todas as lojas ali, todos os micro e pequenos empresários. Nós não somos donos da galeria, nós temos algumas lojas lá, meu pai faz a administração da galeria até hoje. Então a galeria já era um sucesso, 25 mil pessoas por dia, em média. Então assim, com a pandemia, o que aconteceu? Nada diferente do que ele já tinha enfrentado no início dos anos 90. Então assim, a pandemia foi difícil? Foi, mas não era mais difícil do que enfrentar os traficantes, do que enfrentar as brigas de gangues, de tribos que tinham tudo lá dentro. Então a pandemia a gente falou assim, calma, vamos ficar tranquilo. Quando o Estado devolver o mínimo de liberdade que a gente tem, que é poder abrir os nossos negócios, abrir os nossos comércios, a gente vai voltar. Então tudo que foi possível ser feito a gente fez, reduziu o valor de condomínio, etc. Então a gente não chegou a perder CNPJs, mas a loja que tinha 3 lojas ficou com uma, a que tinha 5 ficou com 2. Gente, então, eu imagino essa turma toda ligando pro seu pai desesperado. Aconteceu, não aconteceu? Foi um período muito cruel. Eu assim. imagino. A gente para o comerciante, sim. Vou ser bem sincero no meu depoimento. Eu conheço mais pessoas que infartaram do que morreram de Covid, da minha convivência. Assim. Porque é desesperador você não conseguir ter recurso e não ter de onde tirar esse recurso. É muito cruel você fazer isso. Você mata a dignidade da pessoa. É muito ruim isso. Então, nesse sentido, era péssimo poder fazer isso. Mas você está lidando com um traficante, você ainda tem a expectativa de no dia seguinte o cara não está lá. Só que você não tinha expectativa de quando ia abrir o seu próprio negócio, né? Mas, enfim, passou. Hoje a galeria já tem os mesmos números. A gente recebe milhares de pessoas todos os dias. A última feição que a gente fez é um faturamento médio de quase 18 milhões por mês. Nossa. São mais de 1.000 empregos diretos. São mais de 215 CNPJs ativos lá dentro. Então, assim, a galeria hoje ela continua tão pujante quanto ela estava em 2019, antes da pandemia, né? O centro ainda continua precisando de muito carinho, né, e tudo mais. Mas a galeria é um negócio que deu certo no centro. Assim como a gente olha Santa Efigênia, 25 de março, Rua das Noivas, o próprio Bom Retiro, Brás, tem muitos comércios que perderam alguma parte, etc. Mas, para vocês terem uma noção, só o Distrito Sé e República, que são 2 bairros da cidade de São Paulo, trazem 1,5 milhão de pessoas para o centro todos os dias. É muita gente. É muita gente. Então, o centro ele continua pujante. Ele está passando por um momento de depreciação, digamos assim. Assim como a galeria aconteceu na pandemia, né? Mas agora já estamos com as plumas. Olivier Anquier, que é o chefe de cozinha, mora no centro, um super entusiasta do centro de São Paulo. É lá do Ster Rooftop. Do Ster Rooftop, ele fala assim, perdemos algumas plumas, mas a gente continua voando. Então, agora já repomos as plumas todas que a gente perdeu. Né? E Marconi, que projeto é esse que vocês estão lá na galeria com concerto à luz de velas? Que sim. O que é isso? É uma empresa chamada Fever, que eles promovem encontros, recitais com uma orquestra de câmara de vários estilos musicais. Então, rock tocado numa orquestra de câmara, e vários. Gente, Charlie Brown Jr. Muito bonito, né? Muito legal. A gente Muito faz na cobertura bonito. da galeria. Para quem não sabe, a galeria do rock tem um jardim ali em cima.
É um lugar fascinante, muito legal. Então imagina aquilo tudo com luz de velas, né? E uma orquestra de câmara tocando e as pessoas ali, assim. Então todas as vezes que a gente faz 2 vezes por mês. Esse mês de dezembro já foi realizado as duas. Minto, em novembro nós fizemos, aí dezembro a gente não fez, devemos voltar em janeiro, mas dá sold out, assim, no dia seguinte que lança, já... Vocês vão fazer em janeiro? Em janeiro voltamos. E aí, aonde que a gente pode olhar para... Nas redes sociais da galeria. Pode entrar nas redes sociais da galeria, vocês vão conseguir ver. É um lugar fantástico, assim. A imagem Olha, vai ser uma conversa meio truncada essa daqui, né? Porque, assim, tem tanta coisa boa, acho que para falar. Entrou agora aqui no assunto do Candlelight, que eu acho massa. Lindo, mas né? eu queria perguntar uma outra coisa a partir do teu primeiro depoimento, né? Você chegou a assistir o filme O Dia Depois de Nós? Esse com a Julia Roberts, que falam que o final é ridículo? Exato, mas eu queria falar uma coisa com ele sobre a questão da pandemia. Ainda não cheguei a ver. Esse filme, ele tá sendo muito divulgado, né? Então, tem ela como estrela, tem um outro ator que é uma estrela hollywoodiana. E eu tinha até comentado aqui com a Daisy, com a Dani, que eu o vi. E eu fiquei muito surpresa com a ideia final. Eu vou dar um spoiler aí, mas vale, porque eu quero a opinião dele, que a opinião dele vai ser melhor ainda. Aí hoje eu vi, por um acaso, que é uma produção, sabe do que, Daisy? De um grupo de mídia formado pelo Barack Obama e a Michelle Obama. Jura? Juro por Deus. Que é um grupo de mídia que faz já documentário, grava pequenas produções e tal, e decidiu investir no desenvolvimento desse filme. Aí, para minha surpresa, aí isso já também ficou mais surpreendente ainda. Nossa. E no final do filme, um dos protagonistas principais, que tem alguns, ele vai fazendo uma reflexão do que está acontecendo no mundo e tudo mais. E ele fala assim, olha... Pois os meus colegas de segurança, que são grandes lideranças nacionais de diversos países de segurança, disseram que o primeiro passo da desestabilização de um país é o recolhimento, assim, não permitir que as pessoas contatem umas às outras, né? Então, não permitir que os lugares sejam abertos, que as pessoas fiquem confinadas, que elas não possam transitar, e mais ainda no filme que não tenha acesso nem à tecnologia, então as pessoas não poderiam se comunicar. Ou seja, aí você já saca, né? Você tá mais espertinho ali, você fala, pô, foi o que aconteceu na pandemia. Segunda coisa... não poder, quer dizer, é uma comunicação dispersa. Cada um atribui culpa a um determinado grupo. Então, por exemplo, no caso do filme, né? Enquanto soltaram lá panfletos numa determinada cidade com uma inscrição como se fosse chinesa ou coreana, para dizer que tipo os coreanos ou os chineses estavam assumindo o atentado que estava acontecendo, em outra região lançaram outros panfletos com ideogramas árabes, então para sugerir que eram os árabes que estavam por trás. E aí o final dessa guerra, né, do que seriam princípios de guerra, como se isso fossem estratégias. Aí eles dizem assim, e o final seriam as próprias pessoas matando umas às outras, porque elas já estão confinadas, elas não têm contato, elas não dialogam, e elas sofrem com informações controversas. Agora, ele fala bem assim, as pessoas que vão terminar o serviço, elas que vão se matar. O que você acha disso? Tendo assim, eu sei que eu estou falando meio na sola aqui, mas assim, tendo experimentado, porque eu fico imaginando um lugar assim icônico como a galeria e as pessoas confinadas, e pelo que você falou, de ter gente que estava morrendo infartado, porque realmente é desesperadora a situação. E ninguém sabe efetivamente até hoje, essa é a realidade, se o vírus foi simplesmente um vírus que se espalhou ou se foi um vírus inventado. Isso nós nunca vamos poder atestar, com certeza. E nem a ciência pode, essa é a realidade.
não é? Nós não sabemos se teve motivação política ou não. Eu não sou nem a favor de teorias conspiracionistas, mas essa é a realidade. A desinformação a gente já vive, e as pessoas se matando, elas quase estão. Como é que você, no seu microlocal, identifica isso numa abrangência, tendo a galeria, a importância que ela tem para uma cidade como São Paulo? Como São Paulo, né? Eu acho que ele tem ideia dessas dimensões, você entendeu? Sim. Por isso que eu perguntei, de escala. Claro, assim, vendo o trabalho que meu pai ajudou, junto com um grupo de condôminos, a estabelecer na Galeria do Rock, eu fui percebendo, eu fui crescendo, com toda a formação profissional que eu tive, né, na minha vida, eu fui percebendo que faltavam alguns elos na sociedade. E um deles são os elos intermediários, ou seja, tem o pessoal, né? É nós, então, a galera, e aí entre a galera e o Estado tem algumas instituições intermediárias, digamos assim, certo? Então essas instituições intermediárias, o que elas fazem? Conversam entre a galera e o Estado. Então, o que é natural? O cara que vai participar da associação, ele começa como conselheiro, ele vai lá reclamar alguma coisa da rua dele que está com problema, aí ele começa a participar mais da associação, vai se engajando, ele começa a falar, pô, a escola também está ruim e tal. E aí você vai criando lideranças, vai criando um corpo para se comunicar com a sociedade, né? A base, o é nós, e depois o Estado. Ao longo das últimas décadas, a gente perdeu esse elo do meio. Isso se substituiu por entretenimento, e substituiu por uma série de outras coisas que não nos representam mais. Vocês provavelmente não se representam, não se veem mais representadas pela entidade de classe de vocês, seja jornalismo, seja a OAB ou alguma coisa assim. É difícil a gente olhar e falar assim, essa associação me representa, essa entidade me representa. E por falta de representatividade, o que a gente fez? Foi lá participar? Não, a gente se afastou. A gente mal participa de reunião de condomínio. Só vai quando é para decidir a vaga. Então, assim, a gente perdeu a cultura de estar em comunidade. E aí, respondendo a pergunta que você fez, em cima de toda a observação, nós já vivemos esse momento de desinformação. No nosso dia a dia, a gente já vive esse momento de desinformação. E se a gente for entrar numa camada de discussão, porque isso durante muito tempo foi impossível de se discutir a respeito da pandemia. Falava pandemia, você já não sei o que, você não podia debater isso. Olha que absurdo. Se a gente não pode debater um tema, como é que a gente vai aprender sobre ele, né? Então, independente do que aconteceu para a pandemia surgir, independente de vacina, não vacina, etc, etc. Qual é o impacto nas pessoas, no nós, nessa galera toda? As pessoas estavam verdadeiramente preocupadas com as pessoas? Alguém percebeu uma preocupação, a não ser aquelas pessoas que apareciam na mídia e falavam você precisa salvar vidas e não sei o quê, e poucos meses depois a gente descobriu que elas estavam fazendo festa, não estavam nem aí para nada, e aí até mesmo o Estado não estava muito aí com as pessoas. Então, elas estavam preocupadas com a sobrevivência imediata. Exato. Né? E aí, de uma certa forma, eles passando uma série de informações, cada um de maneira diferente. Um não toma vacina, o outro toma vacina, o outro não vai para festa, o outro vai para festa, aí o outro respirador, aí não respirador, não hospital, no hospital. E as pessoas, o nós, que cada um pegava uma fração dessa informação, porque assistia televisão de manhã, de tarde ou de noite, ou assistia a internet, ou via o Instagram, cada um começou a defender uma coisa diferente e virava para você, que absurdo você não defender a vacina, que absurdo você defender o hospital de campanha. Aí começou um conflito entre as pessoas, que o Brasil foi um dos países primeiro a fechar e último a abrir. Hoje a gente está vendo um impacto negativo nas escolas públicas. A gente já tem uma educação péssima, né? O brasileiro é o mais mal educado do planeta Terra. Não a educação que as nossas mães dão em casa, que nossas mães são maravilhosas. Beijo para minha mãe, Dona Ruth. Mas a educação de formação profissional. A gente saiu de resultados agora recentes que as pessoas não conseguem fazer equações básicas de matemática. Se uma pessoa não consegue fazer uma equação básica de matemática, ela consegue literalmente pensar se aquela informação que ela está recebendo é verdade ou não, se aquele ideograma é chinês, é árabe ou qualquer coisa do tipo. A gente está sendo empurrado nisso a todo tempo. E ao observar isso tudo, eu junto com um grupo de amigos aqui do centro, empresários, moradores, a gente criou uma associação chamada ProCentro, para que justamente a gente comece a entender quais são os pontos que a gente precisa retomar. E fundamentalmente, eu acho que essa problemática que você colocou, existe uma solução. A gente resgatar o sentido de comunidade. Por que o fechamento do comércio ele é muito significativo?
Sabe por que a gente está aqui hoje como ser humano? Porque o comércio provocou isso. Uma tribo, há milhões de anos atrás, que produzia trigo, que passou a dominar a terra e produzir trigo, ela começou a negociar feijão com a tribo que estava do lado. Comércio. A expansão marítima, comércio. Tudo isso é através do comércio. E o comércio é onde você tem a primeira troca comunitária. Porque você está lá, você conhece o dono da vendinha ali da esquina, da sua casa. Ou antes a gente conhecia. Hoje a gente já não conhece mais tanto. Porque hoje já são redes internacionais e dificilmente você fala com a caixa, porque já é um computador que está ali e tal. Então, assim, quando você mata essa convivência do comércio, da pessoa que vai receber o seu capital e te oferecer um produto da produção de uma outra pessoa da qual ele já fez essa troca, você começa a criar um sentimento de comunidade. Então, quando você mata isso, você mata a comunidade, ainda mais. Foi a pedra fundamental para poder fazer com que as pessoas deixassem de ser ainda mais comunitárias. E eu posso atestar para qualquer um aqui. Todo mundo que começou assim, o novo normal, né? Eu lembro que eu adorava, assim, eu ria tanto quando alguém falava, não, porque o novo normal agora vai ser assim. Agora ninguém mais fala de novo normal, já voltou tudo ao normal. Mas uma coisa que mexia bastante comigo, assim, que eu falava, caramba, cara, que coisa besta as pessoas estão... Não, porque as pessoas vão sair mais solidárias, olha só, as pessoas vão sair... E é o contrário, como você falou na questão do filme. Quando é questão de sobrevivência, ela vai pensar em si só, ela vai tentar sobreviver entre ela mesma, na maior parte do tempo, quando você está colocado numa sociedade como a gente tem hoje. E aí, infelizmente, se a gente não resgatar esse sentido de comunidade, é urgente a gente resgatar isso. E aí, dentro da comunidade, o que vai acontecer? Eu conheço você, conheço seus pais, conheço seu esposo, conheço seus filhos, conheço a professora que te educou, conheço o motorista do ônibus que tem 3 filhos e de vez em quando ele está ali tomando um café. E aí a gente começa a resgatar isso. E aí, quando acontecer qualquer coisa na sociedade, eu confio em você, eu não vou discutir com ela, eu não vou brigar com exato. ela. Ô Marconi, tu sabe que eu estava te ouvindo falar, eu estava vendo a Dinamarca está de novo entre um dos países mais felizes do mundo, né? E uma das explicações para isso, tanto da Dinamarca quanto da Suécia, esses países nórdicos, é justamente o senso de comunidade. E tem uma amiga minha que foi morar na Suécia agora e ela diz que se uma pessoa por acaso está com um problema familiar, a comunidade inteira se reúne para ajudar aquela pessoa, porque não é possível eu estar feliz aqui sabendo que aquela pessoa está infeliz. Então eu tenho que ajudar ou tentar fazer o mínimo para amenizar a dor dela. E cientificamente dizem que essa é uma das respostas da Dinamarca, né? O senso de comunidade que permite que as pessoas sejam felizes. E aqui a gente não tem isso. Aí, uma pergunta que eu queria te fazer, né, Marconi, tu comentou agora do Procentro. A tentativa de vocês é justamente resgatar o centro da cidade, mas é que não é o centro de qualquer cidade, né, de São Paulo, como um espaço de convivência. Eu te pergunto assim, como, Marconi? Porque a gente tem o problema da Cracolândia, tem a própria desvalorização dos políticos em relação ao centro, que o centro não me dá tanto voto, porque as pessoas moram em outras regiões da cidade, só vão ali para trabalhar. Como fazer para abrir os olhos das pessoas para o centro de novo? A associação, a gente começou os debates muito pensando na questão da segurança pública e sensação de segurança, que uma coisa é segurança pública, outra é sensação de segurança, né? Que a gente está falando sobre zeladoria, teoria das janelas quebradas, então se está sujo, a pessoa deixa de ir no comércio, o comércio fecha, a rua fica insegura e aí tem criminalidade. Mas aí, o que a gente percebeu? Falta resgatar o sentimento de comunidade. Se a gente não começar por aí, esquece. Se a gente não começar se conhecendo, que depois que a gente se conhece, a gente se reconhece. Então, eu te conheci essa pessoa, agora eu consigo te reconhecer. Se eu não te conheço, é impossível eu te reconhecer. Mas antes, se eu te conheço, eu sei que você quem você é, o que você pensa, no reconhecer eu te respeito ainda mais. Então você começa a criar um elo de respeito. A gente só vai passar por uma recuperação do centro de São Paulo, e aí veja, é impressionante para mim, assim, da mesma forma que as pessoas falavam novo normal, eu vejo as pessoas falando que tem que resolver a Cracolândia. Agora estive no evento com o prefeito e o governador,
falando sobre abertura de novas vagas para a operação delegada, tendo mais segurança. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Os policiais aqui, 24 horas por dia, dão mais segurança para as pessoas e começa a criar o senso de comunidade. Os policiais vêm de vários lugares, começam a interagir com o comércio começa a sentir mais confiança para poder fazer algum tipo de denúncia, alguma coisa. Então você começa a criar uma espécie de uma polícia comunitária mais efetiva. Mais uma das falas que, depois de... Olha só que loucura. Nenhum governo passado conseguiu saber quem eram as pessoas que estavam no fluxo da Cracolândia. E hoje sabe-se que mais de 50%, quase 70%, tem algum tipo de passagem e não era para estar na rua. Era para essas pessoas estarem presas. A Cracolândia só existe porque pessoas que eram para estar presas não estão presas. A Cracolândia só existe porque traficantes que eram para estar presos, eles não estão presos. Agora, por que isso está desse jeito? Porque as instâncias jurídicas, se é que hoje eu posso falar isso aqui abertamente, quer dizer, posso porque é uma notícia, né? Eles soltaram o André do Rap e devolveram o helicóptero para ele. Então, assim, de que adianta você ter uma série de juízes que tem a efetiva comprovação da criminalidade, do crime cometido por uma pessoa, ele condena o cara, se na segunda instância solta? Posso só fazer uma pergunta? Claro. Vai ficar difícil essa pergunta para você, tá? Não, eu tô aqui para responder. Vai mesmo? O que você acha da postura do padre Júlio Lancelotti, que faz uma apresentação de querer recolher as pessoas do centro e tudo mais? Ontem, por exemplo, teve um evento no qual ele foi recebido no Planalto e ele amplamente informou que não tinha mais acesso ao Planalto, que aquela circunstância era uma retomada do reconhecimento do trabalho que ele faz, de solidariedade. Então, estiveram presentes o presidente Lula, o Alexandre de Moraes, o ministro Silvio Almeida, teve muitas figuras lá importantes, né? E ele estava lá falando isso, em decorrência de não foi um decreto, eu não sei qual o aparato jurídico que foi utilizado. Federal para poder disponibilizar recursos para os moradores em situação de rua. Isso, e tirar a ideia da cidade que arquiteturas que machucam, né? Arquitetura hostil, eles inventaram, que não existe. Arquitetura hostil. Arquitetura hostil e todes é a mesma coisa. Então, não existe. Então, vai lá por partes. Explica aí para nós, você que está no front aí da questão, porque eu realmente também, eu não tenho uma opinião definitiva sobre esse assunto, não sei. Claro. Assim, boa vontade nem sempre significa assertividade. Então, assim, se eu tenho uma boa vontade de ajudar a Daisy que está engasgando, eu vou dar mais água para ela, eu tenho boa vontade de fazer com que ela se desengasgue, mas eu estou dando mais água para ela, que ela acabou de engasgar com água, ela não vai conseguir, eu vou acabar matando ela. Eu quero dizer que o Júlio, ele muitas vezes tem usado boa vontade em demasiado de forma errada. E eu explico. Como é que eu vou fazer uma pessoa que está abalada psicologicamente e emocionalmente, por causa do excesso de consumo de álcool, como é que eu vou tratar essa pessoa dentro de um bar? E todo dia ela vendo pessoas beberem, ela vê a bebida ali à disposição dela. Não dá. Como é que eu pego uma pessoa em situação de rua e alimento-a todos os dias na rua? Imagina nós três como moradores de rua, certo? E a gente vê as pessoas comendo num restaurante, a gente vê as pessoas indo num shopping, a gente vê as pessoas passeando em família. E aí chega um determinado momento do dia, alguém vai lá e te dá uma marmita. Num negócio, com só um garfo, você senta ali numa rua suja para poder comer, você não tem um banheiro para usar, você não tem uma pessoa para conversar, a pessoa só chega a te dar uma comida assim, você quer conversar, só lá vai dar comida. Como é que você vai resgatar a dignidade de uma pessoa para ela comer no chão, com uma roupa suja? Você não cria mais um elo entre elas. Então eu acho que o Júlio, ele acaba pecando nesse sentido. A boa vontade dele é magnífica. Eu acho que ele é uma pessoa de boa vontade, verdadeiramente. Mas a forma que está sendo feita é errada.
Eu não vou conseguir dar dignidade para um bêbado dando mais álcool para ele. Eu não vou conseguir dar dignidade para uma pessoa em situação de rua viciando ela na rua. Eu não posso, eu tenho que trazer essa pessoa para um local adequado e falar, senta nessa poltrona. Tenha de volta a sensação de sentar numa poltrona, se sentir confortável. Não é gostoso? É gostoso. É mais gostoso aqui ou é mais gostoso sentar na calçada? E hoje o que eu vejo é que esse modelo não recupera ninguém. Muito pelo contrário. Você cria pessoas que ficam em altos e baixos. Então, por isso, eu sou contra essa forma de aplicar essa boa vontade. Sou totalmente contra. Que é uma instituição que faz um trabalho muito legal, é muito legal. E assim, você tem exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que foram recuperadas através desse trabalho. A Missão Belém. Missão Belém fica aqui na Sé. Vão conhecer a Missão Belém. Coloca aí agora na internet, missãobelém.com.br, e vão conhecer o trabalho deles. Eles fazem um trabalho 360 graus incrível, incrível, incrível. Eles são subsidiados por quem? Igreja Católica. Igreja Católica? Igreja Católica. Que é a mesma do Padre Júlio. Exato. Então, assim, o que eu quero dizer é que, mesma instituição, com boa vontade, fazendo trabalhos diferentes, um mais efetivo hoje em dia. Acho que o trabalho do Júlio foi bastante efetivo no passado, mas ele precisa se renovar, ele precisa trazer coisas novas e não viciar as pessoas na rua. E eu explico. O trabalho que tem sido desenvolvido, eu afirmo, a Missão Belém faz um trabalho incrível, porque eles retiram pessoas, eles recuperam literalmente, inserem de novo na sociedade essas pessoas. O trabalho de assistencialismo não traz mais ninguém de volta. E aí, o que eu vejo bastante hoje no centro de São Paulo é que nós não podemos mais aceitar que uma pessoa apodreça na rua, na calçada. E a gente não pode viabilizar essa pessoa continuar apodrecendo na rua e na calçada. Se a gente viabilizar isso, eu estou sendo cúmplice de um crime. E olha só que história. A Missão Belém resgatou, nesse ano, se eu não me engano, no mês de junho ou julho, uma mãe que era viciada em K9, que é um tipo de droga sintética, que foi produzida para ser mais fácil de ser transportada, etc. Mas assim, vocês já viram aquelas cenas nos Estados Unidos que a pessoa trava o sistema nervoso central, fica parado? K9 é mais ou menos isso. E essa mãe era viciada em K9, estava grávida de um bebê, e ela pariu esse bebê na praça ali da Sé. E nem ela percebeu, ninguém percebeu. Esse bebê ficou caído no chão durante horas, até que alguém passou, percebeu. As formigas já estavam tudo em cima do bebê, já estavam comendo o bebê literalmente vivo. Por uma providência divina, ele sobreviveu, o corpo de bombeiros fica ali do lado, resgatou essa criança e levou até a Missão Belém. Essa criança parece que já foi adotada, etc, etc. Mas ninguém sabe da mãe. A mãe até, depois reconheceram ela foi para uma instituição da Missão Belém também, etc. Mas ela acabou voltando. Por quê? Porque existem grupos que deixam de forma confortável essas pessoas ficarem na rua. Então o viciado, a hora que ele quiser, ele tem café da manhã, almoço e janta, porque as pessoas distribuem à mercê. Então assim, se a pessoa está faminta, claro que a gente precisa dar comida para essa pessoa, mas num lugar digno, num lugar específico, para que ela vá até lá. Porque quando alguém distribui uma marmita na frente de um prédio onde moram senhoras ou famílias, aquela pessoa ela não sabe lidar com aquela pessoa que está sentada ali comendo marmita. Porque a gente não pode esquecer que existiu uma força muito grande de política antimanicomial. E vamos debater de forma séria isso. Existiam muitos manicômios ou hospitais psiquiátricos que precisavam de um tipo de intervenção, porque o que estava sendo feito lá eram maus tratos, etc. Mas eram alguns, a minoria. A maioria fazia um bom trabalho. Agora, do nada, falou assim, não pode, todos são ruins. Solta todas as pessoas na rua. As pessoas que têm baixa renda, que moram na periferia, não têm condição de manter uma pessoa esquizofrênica dentro de casa. O que ela faz? Não consegue controlar, essa pessoa está na rua. Quem tem que lidar com essa pessoa hoje em dia? Nós. Eu, você, todos nós. Quando a gente vai tomar um sorvete, quando a gente vai levar nosso filho na escola, daí essas pessoas estão na rua. E aí a gente fala, eita, peraí, aquele ser humano que entrou na casa do caminhoneiro lá, estuprou a mãe, a filha e matou todas elas, agora, recentemente, que aconteceu. Sim. Essa pessoa, ela tem um distúrbio psiquiátrico
era para essa pessoa estar internada. Uma pessoa da família dele falou exatamente isso. Aconteceu tal coisa com essa mãe e essas filhas, porque o meu XX, agora eu não lembro que era tio, se era primo, se era o que lá, não lembro, não estava preso. E assim, e ele tinha que estar preso. Assim, e aí a gente, como sociedade, como comunidade, a gente precisa debater essas coisas. A gente não pode falar assim, não pode falar mal do Júlio, porque o Júlio faz, porque o Júlio acontece. Calma aí, Júlio, peraí, vamos devagar. Tá sendo efetivo? Quais são os números de efetividade? Não, mas você não falou mal. Você fez uma leitura do contexto, você não falou mal. Não, e veja, eu acho que é muito pequeno para cada um de nós ficar falando mal das pessoas, mas sim debater sobre o que está sendo efetivo. Se uma pessoa tá passando por algum tipo de doença, o que está sendo mais efetivo? Vamos testar? Vamos. O que você está fazendo está legal, o que você está fazendo está legal, o que eu estou fazendo está legal. Então vamos pegar o melhor do que eu estou fazendo, o melhor do que o seu. Vamos debater sobre isso. Só que hoje eu falo assim, não, o que a Deise está fazendo é o melhor, então a gente tem que fazer isso, vamos pegar dinheiro, vamos dar para a Deise, vamos fazer. Deise, você é uma deusa, não sei o quê. Aí quando você vai ver, você vai perguntar para as pessoas assim, o que a Deise está fazendo? Não gosto da Deise não. A Deise é doida, ela fez lá uns negócios muito doidos. A gente tem que ter a liberdade de debater. Agora, se as pessoas não derem a liberdade para a gente poder debater sobre o que o Júlio está fazendo, sobre o que a Mariazinha está fazendo, sobre o que o Antônio está fazendo, aí fecha o país e vamos embora. Por isso que o nosso desejo com a Associação Procentro é fazer isso, é fazer esses debates. Por isso que é importante que o Júlio vá à comissão na Câmara de Vereadores para poder debater essas coisas. As pessoas colocam muito conflitinho, muita coisinha besta. A gente tem que debater, a gente tem que ter maturidade para poder debater. Agora, tem que ter maturidade para poder debater e tem que ter maturidade para poder falar, eu tô errado. Foi mal, Júlio, foi mal, Mariazinha, foi mal qualquer pessoa, eu estou errado. Vamos, então, seguir por este caminho. E esse acaba sendo um grande problema. Mas eu falo para vocês, a respeito da pergunta que você fez, o grande problema hoje no centro de São Paulo é porque parte da justiça da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, está sendo leniente com criminosos. Então, eu vou até fazer uma pergunta, né? Que você falou assim, a arquitetura hostil é o mesmo que todes, não existe. Eu estava pensando isso ontem também, quando eu li, porque a impressão que eu tenho, eu não sei se eu estou falando besteira, tá? Mas eu estou falando assim, a impressão é que quando alguém reclama de uma arquitetura hostil, ela está concordando, é o que parece, que ela está concordando que a pessoa esteja na rua, que ela quer um espaço que a pessoa possa transitar e ficar na rua. O que é estranho, entendeu? Eu acho muito estranho isso. O exemplo mais claro que eu consigo dar é o do bar. Você não vai conseguir... Sabe quando... Todo mundo já passou por isso em algum momento na vida. Você vai para uma festa, vai para um final de semana num sítio. Sabe aquela pessoa que começa a beber demais? Aí você fala, vamos parar de dar bebida ali, o Marconi tá bebendo demais, ele tá já falando alto, cantando, olha lá. Quando ele fala que ama todo mundo, tira a bebida dele. A gente ali, como comunidade, se preocupa e fala, não vamos seguir por esse caminho, vamos mudar. Você não chega e fala assim, bebe mais, você está inconveniente, que demais, continua aqui, você é bacana. Você não vai fazer isso. A mesma coisa em relação a essa ideia esdrúxula de uma arquitetura hostil. Se eu tenho na porta do meu estabelecimento, na porta da minha casa ou na porta do condomínio que foi construído pelo Minha Casa Minha Vida, aqui no centro de São Paulo, que tem 47 metros, e mostram pessoas na maior parte de baixa renda, que é o que aconteceu ali na frente da Cracolândia. Vocês lembram que construíram aqueles predinhos na frente da Sala São Paulo e as famílias que foram beneficiadas falavam que grande benefício, eu não consigo nem entrar nem sair da minha casa. Eram ali pessoas pobres que estavam morando ali. E aquelas pessoas pobres estavam sendo desprivilegiadas por causa de meia dúzia de traficantes que estavam escravizando 3 mil pessoas que estavam ali. Se a gente não puder debater sobre isso, aí é o que eu falei, fecha. Aí o que é arquitetura hostil? As pessoas que moram naquele condomínio, que são pessoas pobres, que foram contempladas por um apartamento mais barato, porque eles pagam aqueles apartamentos, de colocar pelo menos um vaso de flor para que as pessoas não ficassem acampadas ali, ele pudesse pelo menos sair, pisar na calçada. Isso é arquitetura hostil, não pode, eu vou te processar. Aí você fala, eita, que inversão é essa?
Tem um cara ali vendendo droga para uma pessoa, e aí eu reforço esse termo, e é importante que todos usem, é a escravização moderna. O traficante hoje, que vende crack, que vende K9, ele está escravizando um ser humano. Vocês olham as pessoas que estão aqui no centro. Essas pessoas elas são capazes de fazer absolutamente tudo por uma pedra de crack ou por mais K9. E elas fazem, a gente tem visto. Esses saques todos que teve, aquela agressão que teve no Bar Brahma, é isso. É o tráfico de drogas reagindo às boas políticas que tanto o prefeito quanto o governador estão fazendo, para poder começar a mitigar isso. Só que a gente tem uma estrutura burocrática tão arcaica que é difícil você conseguir fazer, demora para conseguir fazer, é passo a passo, não é em 2 anos, não é em 4 anos, demora para se fazer isso. Só que a gente tem uma força antagônica muito resiliente para poder rebater isso. Então assim, como que um movimento vai apoiar o cara ter o direito de usar crack na rua? Usar na rua não é o arquétipo de estar num campo de futebol e ele está ali bem no meio da pequena área usando aquilo. Não, não é isso. Ele está na frente da sua casa, na frente de um hospital, na frente de uma escola. A gente não pode lutar por um direito desse. A gente não pode lutar por um direito de a pessoa... assim, então daqui a pouco eu vou ter que ir na calçada da casa dessas pessoas que passaram por esse problema, fazer espaço para o usuário de drogas usar uma rede, para ele dormir mais tranquilo. O Álvaro do Bar Brahma agora passou por um terror ali, foi agredido, tacaram pedras, etc. Ele gasta 50 mil reais por mês de segurança. Daqui a pouco, o Estado vai obrigar a gente a ter assistência social, porque a gente já tem que pagar a segurança, que é uma prerrogativa do Estado, é um monopólio do Estado. Só o Estado pode nos dar segurança, só o Estado pode nos dar educação. Se eu for tentar fazer homeschooling com meu filho, eu não posso. Não, segurança não, é força, né? Força. Entendeu? Mas assim, se eu não posso ter um segurança armado, agora eu não posso mais. Com essa nova lei é difícil, até vigilante está tendo. Então assim, se eu não posso ter isso, daqui a pouco o Estado vai falar assim, tá vendo essas pessoas que estão na rua porque a gente apoia o movimento XYZ e essas pessoas podem usar, você vai ter que ter um assistente social na porta do seu estabelecimento, ou na porta da sua casa. Assim, a gente teve a oportunidade de levar numa audiência pública que teve sobre direitos humanos na Alesp, as famílias que moram aqui no centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem dados incríveis, assim, isso é uma outra falha, que a gente precisa conseguir coletar mais dados. A maior parte das pessoas que moram no centro de São Paulo tem de 1 a 2 imóveis. O 90% é único, 80% é um único imóvel. Então, ou seja, a pessoa que mora no centro, aquele é o imóvel que ela tem. Ela não pode se mudar daquilo. Então, a pessoa que mora ali perto da região da Cracolândia, ela tem que passar por toda essa situação calada. E é uma pessoa pobre. E quando a gente não consegue, e quando essas pessoas não têm essa capacidade de fazer nada, elas foram lá na Assembleia e começaram a falar. Um casal de imigrantes peruanos que tem um filho autista, a viatura do Atende não consegue ir lá buscar o filho para poder levar para o tratamento que ele precisa fazer. Aí ele começa a entrar em surto, eles têm que sair, têm que pedir licença para o traficante para poder sair. Então, assim, é de uma tristeza tão profunda. E o traficante explorando já aquele que já tá na lona, né? Vai explorar mais o que, vai sugar mais o que daquele que já está na lona, meu Deus. É escravização. Então, a escravização a pessoa moderna realmente ela está escravizada. Ela está escravizada. Não, mas eu só Claro. antes de tu fazer a tua pergunta, eu vou chamar um recadinho aqui pra gente, vou chamar o Eric. Então, que ele tem umas notícias boas aí pra gente. Então, chama o Eric aí.
Que belo presente aí para vocês darem de Natal, né? Para quem vocês gostam, para a família de vocês. Obrigada, Eric. Então, não esqueçam de ligar, é 0800 591 7299. Um presente lindíssimo, certeza que quem for presenteado vai adorar. 0800 591 7299. E a gente vai continuar aqui com o Marconi. Ju, tu tinha uma pergunta para ele, né? Lembra ainda? Não, a gente estava falando dessa situação da arquitetura, né? Arquitetura hostil, que, enfim, a gente não pode fazer deixar com que as pessoas fiquem desconfortáveis. É preciso, e veja, a prefeitura tem feito um trabalho muito grande em ter centros de acolhimento para essas pessoas. A justificativa, por exemplo, é que não existe centros de acolhimento, etc. Eu não sei exatamente o número, mas hoje já existem frentes de acolhimento bastante para as pessoas que estão na rua. Só que alguns movimentos, alguns grupos acabam causando a permanência dessas pessoas na rua. É mais confortável ela na rua, sem regras, sem se integrar novamente à sociedade, do que ela dentro de uma instituição ou dentro de um espaço onde ela precisa cumprir regras. Só que a pessoa, quando ela fica na rua, nós, como sociedade, temos que lidar com ela. A gente não tem preparo para isso. Outra pergunta difícil. Eu não estou querendo te alvejar, tá? Não, mas é porque eu quero aproveitar aqui a sua experiência, claro. até a sua história. Logicamente que muitos dos frequentadores da região, até da própria galeria, consomem um baseado. Não todos. Mas, o que é muito comum, inclusive entre tribos, você está falando de tribos, tá? Claro. Vamos falar claramente, numa boa. E sua própria família, seu pai, tem um histórico contra isso, em relação a isso, contra traficantes mesmo. E são coisas diferentes, na minha perspectiva, né? Você colocou toda uma questão muito difícil da Cracolândia, e essa questão da descriminalização de quantidades específicas de maconha, ou de uso e de não sei o que, é uma coisa que também a gente não chega em lugar nenhum. Discute. Eu não estou perguntando se você concorda ou discorda, mas de tudo que você viu na vida, né? No teu ambiente de trabalho, do histórico da sua família, nos ambientes que estão ao redor do trabalho, qual que é a conclusão que você chegou? Porque eu tenho certeza que você já pensou nisso assim 200 mil vezes, e eu acho que você deve ter alguma percepção diferente de quem não vive isso no dia a dia. Eu acho que tudo que atenta frontalmente contra a vida, a gente tem que, como sociedade, sentar e discutir o que a gente quer com isso. Então, eu percebo que o consumo excessivo de drogas, ele não é benéfico para as pessoas. Posto isso, a gente precisa compreender o que o uso não excessivo disso causa. Quais são os danos que isso causa? Da mesma forma que a gente estava falando sobre tratamento de população em situação de rua, qual que é o dano efetivo que isso causa? Quando alguém vira e fala assim, não, a pessoa tem o direito de consumir crack na rua. Alguém sabe dizer qual que é o dano efetivo que isso causa? Eu sei que não é bom. Eu vejo as pessoas que consomem crack, elas não ficam normal. Não crack, mas maconha. Eu vou chegar lá. A pessoa que é introduzida à utilização de maconha desde cedo, como que é o desenvolvimento dela? O desenvolvimento neural, o desenvolvimento familiar, como que essa pessoa se comporta socialmente? Como que é? Isso é bom ou isso é ruim? É meio que tácito, a gente não vai dar bebida alcoólica para uma criança de 8 anos, de 7 anos de idade. Mas a gente dá hoje... Quais são aqueles remédios para distúrbio psicológico? Ritalina, não sei o quê. Mas tem uma porção de pai com criança com 6, 7 anos já está dando essas drogas para criança. Então, assim, isso é bom, isso é ruim? Eu, sinceramente, dentro da minha concepção, da minha opinião, eu acho que não tem sentido usar qualquer tipo de entorpecente, digamos assim. Até mesmo bebida alcoólica, eu consumo cada vez menos, assim, porque, enfim, não é do meu perfil, etc. Mas se eu tivesse usado qualquer tipo de droga na minha adolescência,
será que eu teria a mesma capacidade cognitiva que eu tenho hoje? Eu acho que não. Acho que não também. Se não, então por que você libera para que as pessoas usem? Não, eu vou liberar para a pessoa usar, mas eu nunca usei. Uai, será que eu estou ganhando alguma coisa porque eu sei que aquilo vai prejudicar a pessoa e eu vou ter uma vantagem sobre ela? Então, assim, para mim, e a forma que isso é vendido hoje, a forma com que isso é comercializado hoje, é extremamente depreciativo para todo mundo. Para todo mundo. Ah, mas tem o THC que você vai... Nessa parte medicinal, você tem uma série de atributos positivos, mas da forma que é vendida, escondidas por um traficante, isso é saudável? Então, assim, respondendo a pergunta, eu não sou a favor de comercialização de nenhum tipo de droga, inclusive alguns tipos de fármacos que, muito pelo contrário, de forma abusiva, deixam as pessoas literalmente lesadas. Pessoas que tomam muito Rivotril e qualquer coisa desse tipo, assim, a pessoa fica afetadíssima, né? A Carol, que participava com a gente, que começou a fazer no programa, teve uma vez que ela falou assim, as pessoas têm ideia de que liberou as drogas, né? O traficante vai ter CNPJ, é de rir, né? Porque então, eu tive agora, recentemente nos Estados Unidos, e uma coisa que me chamou muita atenção é ver grupos de jovens, assim, adolescentes, usando maconha na rua. Era muito degradante ver, porque, assim, sinceramente, o que eles estavam fazendo ali? Eles não estavam estudando, eles não estavam se engrandecendo emocionalmente. Não é esse tipo de comportamento. É negativo, é ruim. Pelo menos é o que eu vejo esteticamente. E por isso que eu sou contra isso. Agora, apresentem para as pessoas o que de benefício isso traz. Olha, fala de uma pessoa que fumou maconha a vida inteira, como que essas pessoas... sabe assim... Então, assim, o que as pessoas alcançaram na vida? Elas são felizes ou não? Então, assim, que tipo de traumas causa isso na cabeça das pessoas? Enfim. Então, para mim, sinceramente, eu acho que esses embates todos que nós estamos vivendo no centro de São Paulo, principalmente, através do uso excessivo de drogas e da venda de drogas de forma mais cruel possível, porque essas pessoas que vendem as drogas, elas escravizam literalmente essas pessoas, principalmente o crack, etc., isso acaba com uma série de vidas, né? De famílias, enfim. Marcone, a gente vai ter que encerrar aqui, porque o nosso tempo Nossa, está acabando. Sabe o que eu estava pensando ouvindo o Marcone aqui? A gente chamou para falar sobre o centro e a gente teve uma aula de sociologia aqui. Que isso. Negócio bizarro isso. Não, Marcone é fogo. Eu lembro quando eu te conheci. Sabe o que eu lembro? Quando eu te conheci na campanha para vereador, a última campanha para vereador, que a gente estava saindo da Galeria do Rock e... Tem duas coisas me marcaram, assim, primeiro que tu conhecia todo mundo que estava ali no entorno, todos os comerciantes, todas as pessoas que estavam na rua, e tu cumprimentava, e eu nunca vou esquecer que uma vez alguém foi largar um lixo na rua, você chamou a pessoa, era alguém que estava passando, você chamou a pessoa e falou, o lixo aí não, a lixeira tá ali. E a frente da Galeria do Rock é extremamente limpa, é limpíssima, é um tapete aquilo ali. E eu lembro que a gente saiu da Galeria do Rock e tu tava olhando para ver como é que tava a pintura, como é que tava o chão da Galeria do Rock, se tinha sujeira, que é a teoria das janelas quebradas, que tu falou, né? Tu mantém a coisa limpa e aí as pessoas uma hora desistem, né? E quando a gente fala, assim, eu sei que tu não gosta que fale que tu deveria ser candidato a qualquer cargo político, mas é muito impressionante a forma como tu lida com o centro da cidade, a forma como tu lida com todas as pessoas que demonstram interesse, porque o Marcone recebe todo mundo de braços abertos ali, ele conversa, ele dá uma aula e é sempre essa aula, assim, é sempre muito bom te ouvir. E aí eu trouxe aqui, a gente não se viu mais depois, Marcone, eu trouxe um livro que eu escrevi sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí eu estava folheando aqui, olha só a página que caiu. A gente fala muito de conhecimento e do quanto é importante ouvir as pessoas que entendem dos assuntos. Eu abri numa página aqui que eu achei muito legal. A morte da objetividade me alivia de estar certo. Ela exige apenas que eu seja interessante. É isso, né? Mas enfim, aí é um presente para ti. Pô, obrigado. São palavras suas? Não, Stanley Fish. Ainda não cheguei. Meu Nobel de Literatura ainda tem que correr atrás. Ele que copiou. Mas Marcone, muito obrigada. Que tu tenha, assim, sempre todo sucesso. A gente te acompanha. Acompanha o Procentro no Instagram, gente. Acompanhem o Marcone lá, mas o Procentro está fazendo um trabalho muito legal. A Galeria do Rock também, visitem.
E ouçam sempre o Marconi, eu tenho visto bastante entrevista tua, né? Quando fala de centro histórico, aqui o Marconi é sempre chamado na Band, em todos os canais. Obrigada mesmo. Olha, uma aula te ouvir, Marconi. Obrigado. Muito obrigada. E deem o like. Eu fico super lisonjeado com o convite, com as palavras carinhosas que vocês dão. Mas o que eu peço sempre, toda vez que eu tenho oportunidade de estar em algum veículo comunicador, pedir para que as pessoas dediquem mais um pouco do seu dia à comunidade. Se você conseguir dedicar 1 hora por semana, já está ótimo. Ah, mas como? Vai na reunião do seu condomínio. E também, se for participar, não tenta chegar com a solução. Porque é só fazer isso, tem que fazer aquilo. Pergunta para as pessoas que já estão um pouco mais tempo do que você debatendo aquilo, como que você pode ajudar? Como que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir aqui? Para a gente ter um debate sincero sobre as coisas. E a gente poucas vezes se dispõe a isso. A gente já chega muitas vezes querendo participar da comunidade com solução. A solução vai chegar, mas vai chegar através da comunidade. Como você falou do Júlio, como a gente falou sobre as drogas, como a gente falou sobre o processo de recuperação da galeria, isso tudo foi feito coletivamente. A gente vai conseguir chegar no meio termo sempre coletivamente. É ilusão achar que não. Através da força dura pouco tempo. Então, não adianta. Então, assim, se você se sensibilizar com tudo que está sendo feito, com toda a sociedade que a gente está vivendo, de forma individualista, etc., se dispõe a dedicar parte do seu tempo na escola do seu filho, qualquer coisa, na igreja, chega para o padre, para o bispo, para o pastor, para o pai de santo, qualquer coisa, mas como é que eu posso ajudar? Essa tinta aqui está meio zoada, eu posso pintar? Vai lá e se oferece para fazer alguma coisa pela comunidade. Lá você vai começar a ampliar a sua visão a respeito das pessoas e de como a gente vai conseguir encontrar qualquer tipo de solução. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigada, Marconi. Obrigada, Ju. Já acabou mesmo? Não tem nem acabou. mais uma pergunta? Não. Para apoiar o canal, deem like, compartilhem, mandem para os amigos aí essa entrevista maravilhosa com o Marconi. E a gente também tem o Pavipix, né? Pavinato com 2T's @outlook.com.br. Um beijo e até segunda.